Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu blog. E nesse vídeo irei relembrar alguns aspectos com respeito à cartografia no cenário mundial. Falaremos sobre conceitos cartográficos fundamentais. Esse vídeo ele serve como revisão sobre o tema cartografia no cenário mundial e é destinado a alunos da oitava série ou nono ano do ensino fundamental. Então, ao falar sobre a cartografia no cenário mundial, nós respondemos algumas perguntas importantes durante as aulas. Falamos sobre o que é cartografia, como ela se desenvolveu, vimos o que são projeções cartográficas e quais são os tipos de projeções existentes. E depois respondemos a perguntas sobre se o espaço tem parte de cima e parte de baixo, no sentido político das projeções cartográficas. Então, respondendo a pergunta o que é cartografia, você deve se lembrar do significado do termo cartografia, que significa do grego kartis, que significa mapa, e graphen, que significa escrita, ou seja, cartografia é a ciência que trata da concepção, produção, difusão e utilização dos mapas. Então, a ciência que desenvolve os mapas é a cartografia. Como ela se desenvolveu? Então, nós vimos nas aulas que desde a antiguidade os egípcios, os gregos, romanos e diversos outros povos do passado utilizavam mapas ou faziam uso da cartografia. Nós tínhamos também durante a Idade Média a cartografia medieval, onde se utilizavam mapas no estilo OT. Como que são esses mapas? Bom, estamos nesse formato aqui. Por que OT? Porque nós temos aqui esse círculo, tá vendo? E o T, no formato da cruz, fazendo referência então aos costumes religiosos da época. Então, por isso que o estilo dos mapas durante a Idade Média era no estilo OT. Avançando um pouquinho na história, na Idade Moderna, nós podemos falar das grandes navegações, por exemplo, no século XV, onde se utilizava mapas com mais detalhes, maiores detalhes à medida que novas terras foram descobertas. Um mapa famoso desse período é o mapa de Ptolomeu, que nós veremos a seguir. Então, esse aqui é o mapa de Ptolomeu, descrevendo o mundo então conhecido. Aqui nós podemos verificar a Europa na cor verde e o restante da Ásia e a África. Então percebam então como que esses mapas eram. Um mapa bem distorcido com relação àquilo que nós conhecemos hoje. Hoje a cartografia ela faz uso de tecnologia, de alta tecnologia. Isso foi verificado naquela aula que nós fizemos no laboratório de informática, onde nós acessamos o site do IBGE para poder ver como que a tecnologia é aplicada à cartografia. E nós vimos que se faz uso de diversos tipos de tecnologias, como o uso de satélites, computadores, aviões, para poder desenvolver os mapas. Porém, vale destacar que nem todos os países têm acesso a essa tecnologia, ou seja, essa tecnologia aplicada à cartografia não está disponível para todos, somente a países ricos e desenvolvidos. Sobre as projeções cartográficas, irei comentar brevemente. O que são elas? Então, são representações da superfície esférica da Terra em um plano. Então, visto que a Terra é um geóide, ela é representada em um plano, ou seja, no mapa.
E aqui nós temos alguns tipos de projeções cartográficas, né? Por exemplo, essa aqui é a projeção cilíndrica, né? Onde nós temos um cilindro e o mapa ele fica nesse formato quando ele está pronto. Percebam que os meridianos e os paralelos eles se encontram, formando então esse estilo de rede, né? Facilitando assim a localização ou as coordenadas geográficas. Aqui nós temos a projeção cônica, né? Que podemos ver que os meridianos, parte deles se encontra no polo, e temos círculos concêntricos, né, nessa projeção. Aí nós temos mais uma projeção, essa aqui é a projeção plana ou azimutal. Essa projeção é utilizada pela ONU na sua logomarca, e aqui nós temos a visão do Polo Sul, né, através dessa projeção plana ou azimutal. Na sequência, nós temos uma outra projeção famosa, que é a projeção de Mercator, né, que dá destaque aos países ricos, principalmente a Europa. Ela não é desse tamanho, aqui ela está com a representação bem maior, trazendo uma visão eurocêntrica do continente europeu. E aqui nós temos a projeção de Petras, apresentando agora outros tipos de distorções. Bom, prosseguindo aqui, uma outra pergunta que nós respondemos durante as nossas aulas foi sobre o espaço ter parte de cima e parte de baixo. Você lembra a resposta? Pois é, nós vimos que o espaço ele não tem parte de cima e parte de baixo. Depende da visão do autor, né, de quem desenvolveu o mapa, para poder determinar, né, qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. Então, se você desenhar um mapa, você determina isso, ok? Por fim, nós falamos sobre o uso ideológico e político das projeções cartográficas. Então, hoje, as projeções cartográficas são um instrumento de poder. Países desenvolvidos têm cartografia mais avançada e de maior precisão, e ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. Se toda essa tecnologia cair nas mãos erradas, isso pode trazer sérios problemas para a humanidade. Por exemplo, se cair na mão de terroristas, pode ser usado para o mal. Mas, quando bem usadas, as projeções cartográficas e a própria cartografia pode ser utilizada para o bem. Por exemplo, para auxiliar você numa viagem, né, para certos levantamentos topográficos, na área de agricultura e tantas outras formas. Então, a cartografia ela tem um uso muito amplo. Um ponto positivo que nós não podemos esquecer também são as escalas. Com respeito às escalas, eu não comentarei aqui, mas é importante que você estude aquelas fórmulas de como calcular escala, distância real e distância gráfica. Não esqueça de olhar no seu caderno essas atividades, porque são conceitos importantes. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre cartografia, o significado de cartografia, o estudo, o desenvolvimento de mapas, e falamos sobre as projeções cartográficas e também tecnologia aplicada à cartografia. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre isso, você pode postar aqui embaixo, né, que o mais rápido possível terei o prazer em responder. Então, novamente agradeço a sua visita e até o próximo vídeo.